De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, foi aprovado o Decreto-Lei que estabelece um mecanismo de compensação aos senhorios, até ao limite de 1/15 do valor patrimonial tributário do locado. Para os contratos de arrendamento para habitação celebrados antes de 18 de novembro de 1990, na sequência da não transição desses contratos para o novo regime do arrendamento urbano. Na terça-feira, associações de proprietários e inquilinos referiram que o governo tinha afastado, numa reunião do Conselho Nacional de Habitação, atribuir uma compensação aos senhorios de rendas anteriores a 1990. Em 22 de novembro, tinha sido divulgado um estudo sobre os contratos de arrendamento não submetidos ao novo regime do arrendamento urbano NRAU, divulgado pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana ERU em conjunto com o relatório sobre o arrendamento habitacional em Portugal. E que visou caracterizar o número de famílias com as chamadas rendas antigas anteriores a 1990 e contribuir para estimar os montantes necessários para concretizar os apoios a esta tipologia de contratos. O documento apresentava os cálculos para vários cenários, em função de medidas contempladas na legislação, o pacote mais habitação e o decreto-lei que em 2015 preconizava o subsídio a atribuir aos inquilinos com menores rendimentos, mais idosos ou com deficiência, após terminar o regime transitório. De acordo com o estudo, o valor do apoio previsto no pacote mais habitação que entrou em vigor em outubro deste ano e trava a transição para o NRAU das chamadas rendas habitacionais antigas seria mais elevado ou mais baixo em função da solução a ser adotada. Apontando os dados para a existência de 124.083 contratos de arrendamento habitacional anteriores a 1990 no total, são 151.620, aos quais foram subtraídos os 27.537 alojamento que são propriedade de uma entidade pública ou de organização sem fins lucrativos, a compensação poderia ascender a uma despesa mensal de 54,5 milhões de euros ou 653 milhões de euros por ano, assumindo que esta corresponde à diferença entre o valor médio das rendas atuais e uma renda definida com base no valor mediano do metro quadrado dos novos contratos de arrendamento. Já se esta metodologia fosse aplicada, mas considerando um teto de 80% ao valor mediano do metro quadrado dos novos contratos de arrendamento publicado pelo Instituto Nacional de Estatísticas, então a despesa mensal com esta medida seria de 39,8 milhões de euros, 477,8 milhões de euros por ano. O estudo considerava ainda um outro cenário, tendo em conta o disposto no diploma do Mais Habitação, apontando, neste caso, para um custo mensal de cerca de 2,2 milhões de euros por mês, 26,6 milhões de euros por ano. Neste segundo cenário, o valor foi calculado assumindo-se que o inquilino paga uma renda de acordo com as taxas de esforço previstas na lei em função do rendimento anual bruto corrigido rápido do agregado familiar e uma compensação ao senhorio no remanescente para 1/15 do valor patrimonial tributário da casa, quando este for superior àquele. Este estudo, cuja realização estava prevista no Orçamento do Estado para 2022, foi elaborado pelo Observatório da Habitação, do Arrendamento e da Reabilitação Urbana OARU, através de uma parceria entre a Plena APP, em colaboração com o INE e a Autoridade Tributária e Aduaneira AT.